Dilemas, episódio 115, esse dezembro do ano que parecia que não iria acabar. E o que é que está acontecendo? Ele está o quê? Acabando. Acabando. E tem mais, vocês não sabem ainda, porque vai ser divulgado ainda na imprensa, mas a gente vai pular direto de dezembro de 2021 para janeiro de 2023. Dilema está trazendo aqui a notícia em primeira mão, um furo, nem o The Intercept deu, a gente vai cair direto para janeiro de 2023, ou seja, quando a gente tiver os fogos ali, aquele negócio todo. A gente vai se encontrar ali no espelho d'água, da Esplanada, perfeito, comemorando. Perfeito. Tem que pensar assim, gente, esperançar. Pular direto, vamos pular direto. Não vai ter 2022, cancelado 2022. 2022 não Outro tá, dia não... eu tava falando, ai meu Deus, o ano tá acabando, coisa boa. E a pessoa disse assim, mas depois vem outro ano. Eu disse, nossa, né? Que pragmatismo. Tá acabando, mas vai começar outro, né? Vai começar outro, mas vai começar outro de um jeito diferente, porque nós vamos esperançados rumo a esse caminho de reconstrução desse país. Socorro! Eu não aguento mais essa gente. Desabafa, amor, desabafa. Nossa, eu tô passando super bem agora. É isso, gente. Né? É isso. Vamos direto pro dilema antes, só pra você mandar o dilema pra gente. Luanda, como é que faz pra mandar o dilema? É fácil. Você escreve seu É extremamente dilema. fácil? Gente. Pra você? E eu e todo mundo dilemar juntos. Então vai. Que cafonice. Gente. luabarros@redeamparo.com.br e pedro@redeamparo.com.br. Escreve pra gente, manda seu dilema, partilha a sua angústia. Dito isso, Caboge, só você pra fazer isso. Solta a vinheta, por favor. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema é um problema a ser resolvido. Ou não. A ser entendido. Putz, discordo. Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros e Pedro Fonseca. Conta aí, o que é que nós temos para hoje? Cara, vixe Maria, não, peraí. Não, esse suspiro. Não, é porque tá forte. Esse tá bem forte e eu queria agradecer. É um dilema a partir de um dilema, gosto disso. Gosto quando isso acontece. Tá. Ela foi super direta ao ponto, uma Valentina, né? Ela começa assim, dilema sobre dilema. Fiquei endilemada com o dilema do dia 2 de novembro, que é sobre maternidade. Esse dilema, para quem não assistiu, para quem não ouviu, não assistiu não, para quem não ouviu, é um dilema que eu lembro dele, foi super forte, de uma mãe no puerpério, que estava completamente sem saber, né, o que fazer. Esse eu ouvi. E aí a Valentina continua. Já não é de hoje que me dá um grande incômodo sobre as mães que aparecem para vocês, que são bem privilegiadas e sofrem de não serem tão perfeitas quanto gostariam. Elas não sabem mesmo o que é ser uma péssima mãe. É claro que esse incômodo diz muito sobre mim, que engravidei com 14 anos e fui mãe precocemente. Não encontro uma identidade materna, mas tenho tentado. Nas minhas terapias, tenho lidado com o fato que, assim como a maioria das mães, eu também tenho um ideal de mãe inalcançável. Mas, no meu caso, me sinto distante realmente de colo, de mimos, de atenção. A cobrança de ser a mãe a partir de padrões quaisquer são uma construção do patriarcado capitalista. Ser mãe nesse contexto é muito precário mesmo e parece que ninguém percebe. Minha filha hoje está com 12 anos, mora comigo. Sou ótima nas organizações práticas da vida dela. Daria um pai perfeito. Mas como mãe, sinto um desespero. Sinto que a existência dela quer sugar algo de mim. Vocês também lidam com mães traumatizadas? Com pessoas que são marginalizadas na sociedade? Fico pensando que talvez nunca me encontre nesse papel. Eu sinto que não tem nada a ver comigo. Me sinto distante das mães que chegam até vocês. Será que tudo bem? Acho que não quero ser mãe, mas já sou. Não sei qual mãe cabe em mim. E agora? Suas palavras têm sempre um aroma de poesia e amo ouvi-los, mesmo que incomode. Obrigada, Valentina. Uau. Puta que pariu. Desculpem. Valentina. Quanta coisa, né? E esse ponto de largada
que é eu não queria ser mãe, mas sou. E dentro desse contexto de uma maternidade precoce, que interrompe um ciclo de autoobservação, de autoanálise, de autopercepção, quem sou eu no mundo, que vem na adolescência, né? E quem sou eu no mundo / que mundo é esse que a adolescência permite que a gente vá lá fora ver. E quando eu digo a gente vá lá fora ver, aqui num recorte que é um recorte da nossa humanidade mesmo, né? Esse momento em que o mundo escancara as portas para a gente ir experimentar. E aí, no meio dessa experimentação, que é sobre a gente mesma ou a gente mesmo, você atravessa essa que é uma das coisas mais assustadoramente transformadoras na vida, que é parir, ser mãe. Então, no momento em que o mundo abre as portas e janelas e essa possibilidade vem, esse caminho ele é atravessado por essa maternidade precoce, como você traz. E aí eu fico me perguntando o quanto isso mexe com você até agora, 12 anos depois, no sentido de ter observado quem era você e que mundo era esse que essa sua existência estava mergulhada. Como essa sua existência dialoga com esse outro mundo lá fora, né? Eu leio esse dilema e eu fico muito mexida, assim. Muito, muito, muito. Primeiro, eu me coloco como mãe, né? Por que obrigaram a menina de 14 anos a seguir em frente com a gravidez? Primeira coisa, sabe? Por quê? Que merda de sistema é esse que não permite que as mulheres sejam donas dos seus próprios corpos? É brutal. É brutal. É brutal. É muito louco porque eu recebo pelo menos uma vez por semana mensagem de mulheres dizendo assim: eu tô grávida e eu tô desesperada. Eu tô grávida e eu não sei o que eu faço. Primeiro, segundo, terceiro, não importa. E a primeira pergunta que eu faço é: você quer ter esse filho? Porque a gente precisa começar a conversar sobre isso. A gente precisa abrir esse campo de possibilidade para que as mulheres consigam pensar sobre esse desejo. E não isso ser uma coisa que está imputada, né? E tenham garantida a liberdade de escolher se querem ser mães ou não. Essa liberdade, ela não existe, né? Se uma mulher hoje quiser fazer um aborto, ela precisa apelar para uma clínica, ela precisa apelar para alguém que sabe de alguma coisa, que tem um remédio, que viu falar. É uma culpa enorme, é uma sensação de inadequação enorme, é muito duro, né? Então, assim, a primeira coisa que me vem é assim, como mãe, sabe? Eu, mãe de meninas que estão crescendo e que vão para o mundo já já, me vem isso, assim. Eu como mãe, eu preciso cuidar da minha filha, sabe? E eu preciso abrir essa conversa e sustentar o que é essa travessia disso que é brutal, assim. Um aborto não é simples, não é um contraceptivo, né? É algo muito intenso, mas que a gente pode atravessar e se manter inteira, ainda assim, né? Então, a primeira coisa que me vem é essa sensação, essa vontade de botar essa Valentina, que hoje está com 26 anos. 26 anos no colo. Porque é muito foda isso. E porque a mãe que a gente constrói uma outra pessoa. Então, não é só a vida dessa Valentina que foi atravessada, né? É a vida dessa filha que chegou. Essa outra Valentina que está com 12 anos, que se relaciona com essa mãe e que sente essa inadequação dessa mãe. E que sente esse vazio, né? Que sente essa mãe que está ali funcionando, mas que não queria estar ali.
E aí a gente vai perpetuando um sistema de vazios. Tem uma outra mulher que está crescendo, observando essa relação, sentindo esse vazio nessa relação. Isso é foda. Isso é muito doloroso. Então, esse dilema mexe muito comigo. Mexe muito comigo quando ela diz assim, me sinto distante das mães que chegam até você. Será que tudo bem? Tudo bem, Valentina. Tudo bem. Tem uma coisa no seu e-mail que é assim, ser mãe nesse contexto é muito precário, parece que ninguém percebe. Caralho, a gente precisa falar sobre isso, essa idealização, essa fantasia do que é ser mãe. Porque senão a gente vai ter uma geração de mulheres completamente disfuncionais, adoecidas por essa idealização. Acho que a gente já tem. Acho que a gente já tem. Acho que a gente já está nesse momento, que é esse momento dessa maternidade que carrega de cara duas impossibilidades. A impossibilidade de escolher não ser mãe, e essa outra impossibilidade que é mais subjetiva, que é a impossibilidade de não carregar culpa alguma a partir dessa escolha, porque tem uma matriz de religião que conduz a boa parte, um pedaço considerável da humanidade, e no caso do Brasil, um pedaço majoritário da sociedade brasileira, de culpas extremamente profundas a partir disso, que é a escolha de não ser mãe. Uma culpa que vem, que a religião ela coloca assim, uma cruz nas costas. Não é nem simbólico, a imagem é essa, né? É essa mãe que é obrigatoriamente mãe. Essa mulher que é obrigatoriamente santa e purificada. E que abnegada e que abre mão da sua felicidade, da sua existência, dos seus sonhos, dos seus quereres, dos seus desejos. Porque não ser mãe para essa mulher nessa sociedade é como se ela não pertencesse a esse espaço. E ser mãe de outra forma também. Exatamente. Também. Então, a gente cria um paradoxo que ele só vai ser possível de ser atravessado se a gente começar a dialogar sobre isso. Essa para mim, Valentina, tem sido a minha conversa. A minha conversa tem sido essa, assim. Que fantasia materna é essa que a gente tem alimentado? Que mãe é essa que as mães têm alimentado, né? E como ela não é sustentável. Não é sustentável ser essa mãe. Então, quando você diz assim, eu não sou essa mãe. Que mãe? Você é a mãe de uma menina de 12 anos. Você é a mãe que você consegue ser. E é isso. Com 26 anos. Com 26 anos. Você está no começo da sua vida e sua filha também. Percebe isso? Esse mito da boa mãe. Que porra é essa? Não tem isso. Não pode ter isso. Porque senão é o vazio. É a tentativa de ser essa mãe. E quem não é isso, quem não tá galgando esse caminho, quem não tá tentando subir essa montanha, que lá no alto, o alto nunca chega e no alto não tem ninguém, né? Tá todo mundo tentando subir uma montanha que não tem fim e que não tem ninguém lá em cima. Não tem ninguém que fincou a bandeira dizendo assim, é assim. Porque a mãe que fincou essa bandeira, se você for olhar ela fora do Instagram, ela tá tomando Rivotril, ela tá, né, babando, ela tá chorando no travesseiro, ela tá deitada em posição fetal, ela tá infeliz. Porque não se sustenta essa imagem. Então, Valentina, você para mim é uma mulher que eu tenho que olhar e me inspirar, porque você é a mãe que você consegue ser. E você lida com isso. E a gente precisa ouvir as mães que são as mães que conseguem ser e que estão tentando não se desvencilhar da culpa de não ser essa mãe perfeita. E aí tá nesse rol as mães que não são casadas, porque a maternidade ela é normativa, né? Essa maternidade patriarcal é normativa, ela tem cor, ela tem corpo, ela tem um tipo de cabelo, ela tem um tipo de profissão, ela tem um padrão. E todo mundo que está fora desse padrão
sente essa inadequação. Então, mães... É colocado à margem. Exatamente. Mães LGBTQIA+, mães indígenas, mães negras. Todas essas mães não são as mães do padrão. E essas mães que são as mães do padrão estão também igualmente massacradas. Então, assim, o que a gente está fazendo? O que é que a gente está fazendo, Valentina? Eu queria agradecer a você por esse e-mail. Mesmo, assim, acho um dilema muito poderoso, sabe? Porque eu acho que, na verdade, todas as mulheres estão traumatizadas com a maternidade e ninguém está falando sobre isso. Isso não quer dizer que que a gente não ame nossos filhos, isso não quer dizer que que a maternidade em algum momento nos realize, ou sob algum aspecto nos realize, mas não é só isso. A gente é mais. E a gente precisa falar sobre isso. Eu lembrei de um depoimento de uma amiga que eu fiz há 4 anos. A gente se conheceu num retiro e numa das primeiras conversas da gente, porque o ambiente era propício a conversas profundas desde a largada, porque a gente não tinha muito tempo a perder, ela contou para mim, ela chorava contando isso, contou para mim sobre a inadequação que ela sentia na maternidade e que se manifestava para ela porque ela sentia que ela não conseguia, a filha dela na época tinha 10 anos, e ela não conseguia demonstrar carinho como ela via outras mães demonstrando. Então, ela dizia, a minha filha me procura às vezes para me dar um abraço, mas eu não gosto de abraçar, não gosto de chamego, não gosto de... E ela falou muito sobre isso. E fazendo um recorte agora para tempos atuais, a gente se fala menos do que eu gostaria, porque eu acho ela uma pessoa muito querida, mas das últimas vezes que a gente se falou, eu recebi dela assim, umas falas que eram falas de uma transformação, e eu perguntei, caramba, e o que é que está acontecendo aí de tão bom que a relação está indo para esse lugar? E ela, de cara, ela disse, foi um movimento que primeiro eu fiz em direção a mim mesma, de entender quem eu sou. Ela também é muito jovem, de entender quem eu sou, por que esse afastamento, por que eu não conseguia chegar perto, dizia respeito ao que eu, me olhando como mulher, não via, né? E ela está nesse processo de transformação ainda, como ela também disse, não cheguei a nenhum lugar ainda, mas estou a caminho. E eu achei super bonito. E Valentina, e a tua história, ela me toca porque tem toda essa carga, né, que é isso, a gente já falou que é brutal, é perversa, de dizer o que é que tem que ser o seu maternar, e se você não atende a isso, você carrega esse peso de não exercer esse maternar nesse lugar. E eu fico muito mexido porque, de novo, assim, eu leio o teu e-mail, eu só consigo pensar nessa mulher de 26 anos, começando a vida. Eu outro dia respondi numa caixinha uma mulher que dizia assim, que estava muito cansada. Rapidinho, numa caixinha dos stories do Instagram. Uma mulher que estava muito cansada e ela me perguntava assim, Lu, a maternidade pode ser leve? E eu fiquei pensando sobre isso, né, assim, a leveza da maternidade, ela tem um contexto, ela precisa de um contexto. Senão não tem leveza porra nenhuma. Eu tenho um maternar leve e eu me relaciono com meus filhos a partir de um lugar de muito amor, porque eu tenho um contexto de muito privilégio. Então, eu tenho você como pai dos meus filhos, eu tenho um trabalho, eu tenho uma cor, eu ocupo uma determinada classe social, eu tenho um monte de coisa que contribui. E, óbvio, outras coisas que são minhas, né? De como eu vejo a vida. Eu acredito que também é uma composição, entendeu? Não é que leveza esteja simplesmente relacionada a privilégio. Mas tem muitos privilégios. Então, assim, qual é o contexto da sua maternidade? Isso precisa ser observado. Porque sem observação desse contexto, como é que você nasceu mãe? Como é que foi esse encontro seu com a maternidade? Caralho, uma maternidade que acontece aos 14 anos, ela já tem um contexto que é um contexto que que rouba mesmo muitas possibilidades. Essas possibilidades podem ser refeitas? Claro que sim, porque a vida é muito incrível, muito maravilhosa, e a gente vai
se refazendo o tempo inteiro. Mas a maternidade dessa Valentina, ela parte de um lugar completamente diferente do meu. Então, quando ela me ouve falando sobre maternidade, talvez veja essa inadequação que ela coloca, esse incômodo que ela coloca, que é real. Meu contexto é outro. E eu acho que esse dilema de hoje me abre, me expande para que eu faça mais esse exercício de observação de coisas que não são apenas o meu ponto de vista, sabe? Sim, eu tô aqui te ouvindo e tô absorvendo e tentando aprender o que eu puder com um dilema desse, que é muito... Para mim é uma coisa muito... É muito violento isso que ela traz, porque particularmente, me remonta a um lugar da maternidade onde ela era... a violência dela se manifestava em meninas muito novas que eram forçadas a ser mãe para perpetuar, na verdade, um sistema que operava nesse sentido. A gente está falando aí de século para trás, que esse maternar nessa idade da adolescência era uma coisa que era uma troca de família. Sim. No Brasil, esse era um aspecto de dominação, de perpetuação de poder. Mas Famílias sabe que o se que é juntavam. louco? É que o casamento infantil ele ainda é uma realidade. Ele ainda é. E o Brasil lidera o ranking Ele no ainda número é. dessas relações. Sim. Quando a gente volta, e o meu exercício que foi ficar voltando esse tempo, onde é que acontece, onde é que essa maternidade acontece que ela deflagra o que é a sociedade brasileira, né? E que a gente carrega até hoje, ou seja, continua existindo. É nesse momento histórico que é o momento de manutenção desses poderes e desses espaços. E da colocação da mulher nesse lugar que é o lugar de aprisionamento completo. E aí eu fico pensando nesse maternar para o futuro, de agora para o futuro, como uma proposta de ser a antítese disso, que é o da libertação. É o da libertação mesmo. Da liberdade feminina de escolher ou não ser mãe, é uma das coisas, né? De, no exercício da maternidade, entender que exercício é esse, que ela não apega, mas ela escolhe para viver, e como isso é um recado para a sociedade, para que nós, homens, entendamos definitivamente que o papel de uma mulher não é ser mãe. O papel de uma mulher não é ser essa que faz com que as coisas continuem no lugar onde estão. E nós, homens, precisamos fazer um exercício radical nesse entendimento. Radical. É importante mesmo essa sua fala. Valentina, eu queria te dizer mais uma coisa. Eu queria te dizer que diante dessa garota de 12 anos que você tem aí na sua frente, que você não se esquive de diálogos muito profundos sobre a história de vocês. Porque eu penso que uma das razões para que a gente ainda, né, não tenha entendido essa armadilha que a gente está vivendo, essa gaiola que a gente está vivendo, eu acho que uma das razões são as nossas próprias dores. São as dores que estão colocadas na nossa infância, nas nossas relações com as nossas mães. Então, a gente vai para a maternidade a partir de um lugar de projeção. Então, eu não vou fazer a minha filha sofrer o que eu sofri. Eu não vou repetir a ausência que a minha mãe, pelo motivo que for, ela tenha a repercussão que a ausência da minha mãe tem em mim. Então, assim, a gente está sempre tentando superar uma outra mulher, ao invés de olhar para quem essa mulher foi. Quais foram as dificuldades dela, quais foram as inadequações que essa mãe sentiu, quais foram os medos que essa mãe sentiu. E a partir dessa premissa, né, dessa verdade que a gente acha que a gente vai ser capaz de ter relações com essas crianças que são livres de dor, livres de traumas, o que é uma loucura absoluta, a gente repete, a gente está repetindo, a gente está se mantendo nessa prisão. Então, assim, não se ausente de conversas difíceis com essa Valentininha. Eu tenho certeza que os meus filhos aqui, os meus 4,
eles vão todos para a terapia para falar sobre uma mãe que viajava muito feliz a trabalho. Para falar sobre uma mãe que não estava presente o tempo inteiro, porque estava cuidando da própria vida. Eu tenho certeza que eles vão. E eu tenho certeza também que o tempo e o que a gente constrói juntos, eu com eles, vai fazer com que eles desfaçam isso e transformem o que seria dor, o que seria ausência, em história e em liberdade para eles. Porque não é fácil ter uma mãe que vive a própria vida. Não é fácil ter uma mãe que entende que também é mulher. Não é fácil porque a gente ainda está preso nessa narrativa. Mas se a gente estabelece isso, e se a gente, para as nossas próprias vidas, e se a gente dialoga sobre isso com as nossas crianças, a gente tem chances de ampliar o repertório deles sobre o que é ser mãe também. Então eu te convido para sempre que você puder, você trazer esse assunto para a mesa com a sua filha, sabe? Para que as ausências que ela sente, elas se transformem em forças e em possibilidade de viver a mulheridade dela do lugar que ela escolher viver. Um suspiro desse sentir o que foi esse dilema. Para mim foi muito forte. Para mim também. E, Valentina, obrigado por ter escrito, pela coragem de estar aqui, de escrever, de trazer isso para a mesa, trazer esse assunto para a mesa. Você falou do seu incômodo, desse sentimento de inadequação, né? Você falou das histórias que a gente recebe das mães, você tem razão. Boa parte, a maior parte absoluta, vem desse lugar que é um lugar de muito privilégio, diferente do seu. Porém, o Dilemas, ele chega em lugares desconhecidos por Lu e por mim. Então, uma coisa que eu posso te garantir é que outras mulheres vão escutar hoje o seu dilema, a sua história, e vão se identificar em inúmeros pontos. Sim, sim, sim. E essa, pra gente, é uma das grandes funções desse podcast. Você não está sozinha. Não tá. Então, espero que isso ajude outras mulheres a manifestarem os seus dilemas a partir do seu e que isso possa se transformar numa conversa. Porque só a partir dessa conversa é que a gente pode postular transformações profundas no que é esse maternar e no que é a possibilidade da não idealização desse maternar. Obrigada, querida. Receba meu abraço apertado, longo, demorado. Você realmente não está só. E olhar para a sua maternidade possível me inspira também a ser uma mãe possível. Você fala que não encontra uma identidade materna, mas tem tentado. Eu queria dizer que você tem a sua identidade materna. E ela é única. E não precisa reproduzir a de ninguém. Obrigada, querida. Um beijo enorme. Obrigado, Valentina. Um beijo, gente. Até segunda. Até já. Caboge, solta a vinheta. Dilemas. Mostra os seus que a gente mostra os nossos.